A paz do Senhor, meus irmãos, muito boa tarde. Vamos então começar mais um estudo bíblico e hoje começamos com um novo assunto. Temos estado aqui a estudar a carta aos Gálatas e hoje entramos numa carta um pouco diferente, a carta aos Filipenses. Vamos estar orando, apresentando esse momento ao Senhor e que o Senhor possa estar dirigindo esse estudo, essa introdução dentro do contexto de Filipenses e também sobre esse primeiro capítulo, né? Vamos falar sobre o primeiro capítulo e fazendo uma pequena introdução. Paz do Senhor, Bárbara, Deus abençoe, um grande abraço para vocês, paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui conosco, graças a Deus, sou grato a Deus pela vida de cada um e vamos então orar e começar então esse estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, eu te agradeço. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ó Pai. Que nesse estudo, que nesse momento que vamos estar aqui, nesta hora, que o Senhor possa estar nos iluminando, ó Pai, nos mostrando a tua verdade, nos mostrando a tua palavra e que isso seja edificante para nós, Pai, que a nossa fé seja reforçada cada dia mais, que a gente venha a crescer em graça e conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, carta de Paulo aos Filipenses, né? É uma carta que aparentemente tem aqui um autor e um coautor, aqueles irmãos que puderem estar com a Bíblia aberta em Filipenses, né, uma das 13 cartas do apóstolo Paulo, lembrando que Paulo sozinho escreveu mais de metade do Novo Testamento, né? E esta carta aqui tem um autor e um coautor, nós vemos isso logo no primeiro versículo, né? Ela é de Paulo e Timóteo, né, o seu filho na fé, como o próprio Paulo se dirigia em relação a Timóteo. Ele é uma carta aí do ano 62 depois de Cristo, uma carta que ele escreve durante a sua prisão em Roma. Nós vemos lá ele chegando a Roma ali em Atos capítulo 28. Ela é uma carta que tinha como destinatários a Igreja de Filipos, a Igreja de Filipos, que era, a Filipos era uma cidade que foi a primeira cidade europeia a receber o Evangelho. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 16. Se os irmãos tiverem depois tempo, leiam Atos capítulo 16 para ver como que o Evangelho chega à Europa, né? Uma colónia romana, Filipos, o que é que isso significa? As colónias romanas eram cidades que eram conquistadas pelo Império Romano e que tinham, como é que eu hei de dizer, elas tinham privilégios como se fosse própria Roma, né? Quem morava ali eram cidadãos romanos, normalmente eram centros administrativos importantes, então a igreja de Filipos, né, a cidade de Filipos, digo assim, era uma colónia romana ali na Macedónia, uma igreja que foi plantada ali por Paulo, como eu já disse em Atos capítulo 16. Não havia sinagogas ali naquela cidade, não havia uma comunidade judaica, porque para ter uma sinagoga é necessário um número mínimo de judeus, e ali não havia uma igreja que começa ali na Europa, à beira de um rio, né? Curiosamente, com uma senhora, né, a Lígia, que era uma comerciante que estava ali à beira-rio, e se reunia ali com outras senhoras orando e buscando a Deus, e foi ali onde começa a igreja na Europa. Não é muito diferente dos dias de hoje, onde achamos que a igreja precisa de grandes templos, de grandes projetos, de grandes empreendimentos. Nós vemos que a igreja na Europa, que foi o berço, né, do protestantismo, da reforma protestante, a igreja começa à beira de um rio, de uma maneira muito simples e humilde, onde a primeira pessoa batizada na Europa foi também uma mulher, essa mesma Lídia, que depois tanto ela como toda a sua casa servem ao Senhor. Ela era uma cidade onde, por ser uma colónia romana, havia um certo orgulho romano
também, né, dessa cidadania que era tão importante na altura, e realmente era uma cidadania importante. O próprio apóstolo Paulo era um cidadão romano e ele faz-se valer dessa cidadania, como nós vamos ver durante o estudo de hoje, né? Qual era a motivação desta carta? Era a gratidão, demonstrar gratidão por uma oferta que foi enviada para ele, né? Ele estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, que tinha que ser paga a renda, então as igrejas cooperavam com esse pagamento dessa renda a ele, né? Então ele envia essa carta agradecendo por essa oferta, enviada por Apafrodito. É também um relatório da situação de Paulo ali, naquela prisão, que também era um relatório muito bom, apesar de estar numa prisão. Ou seja, essa carta parece até muito estranha, porque é uma carta que ele escreve na prisão, mas ele escreve da prisão para incentivar aqueles que estavam livres, né? Então ele faz um relatório ali de tudo o que Deus estava fazendo, mesmo em meio às cadeias, né? E mesmo em meio às algemas. Uma carta que tem um hino maravilhoso à unidade e à humildade, né? Um hino cristológico ali do capítulo 2 do 5 ao 11, né? Aquele famoso texto, olha, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, sendo obediente até à morte. Aquele hino que todos nós conhecemos, foi redigido ali naquela prisão. É uma advertência também contra os falsos mestres, ainda que parece ser uma igreja mais firme, na verdade, do que a igreja aos Gálatas, onde nós estudámos a última carta, e alguns encaminhamentos pastorais também, ele enviar Timóteo para Filipos, por outro lado, Epafrodito devia voltar. Temos alguns temas chaves nesta carta, um deles é a alegria do Senhor, né? É a carta chamada a Carta da Alegria, né? Curiosamente, uma carta onde ele estava preso, poderia ser a carta da lamentação, não é? Ele podia estar se lamentando, ai, coitadinho de mim, que estou preso, mas não, ele está incentivando os seus irmãos. É uma carta em que ele fala alegria, felicidade, regozijo várias vezes. Então, o tema-chave desta carta é a alegria no Senhor. Também essa parceria do povo de Deus, né? A cidadania celestial, em contraste com o orgulho de ser cidadão romano, né? Numa cidade onde havia muito esse orgulho da cidadania romana, ele traz aqui uma busca por uma nova cidadania, essa cidadania celestial, e o viver do modo digno do Evangelho e Cristo como valor supremo. Nós vemos que ele faz aqui uma saudação a todos, mas também a bispos e a diáconos, o que significa que nesta altura desta carta, esta igreja em Filipos, que foi a primeira igreja da Europa, como eu já disse, era uma igreja já organizada, com liderança estruturada. Então, o que é que levou Paulo, né, uma vez que ele estava escrevendo esta carta da prisão, o que é que levou Paulo à prisão? Né? E eu queria trazer primeiro esse pano de fundo para nós entendermos como é que ele chega à prisão. Paulo teve preso pelo menos 3 vezes relatadas na Bíblia, né? Temos uma prisão precisamente em Filipos. Eu não sei se os irmãos, quando leem a chegada de Paulo a Filipos, lá em Atos capítulo 16, não foi uma chegada fácil. Eles chegam, não tinha que sinagoga, porque era um hábito ele ir pregar para a sinagoga, começa à beira de um rio, de uma maneira muito humilde, mas ali com Deus operando, né? Depois, na casa da Lídia, começa ali a primeira igreja, e existe ali uma miúda, uma jovem com um espírito de adivinhação, e ela olhava para aqueles discípulos, né? E olhavam para Paulo e Silas, e ela dizia assim: olha, estes aqui são servos do Deus Altíssimo, que vos ensinam o caminho para a salvação. E ela, durante vários dias, ela participava ali dos cultos e falava essas palavras, e até que Paulo repreende. Paulo teve discernimento para entender que aquilo
não era de Deus, que era um espírito maligno da adivinhação. Ele repreende aquele demónio daquela jovem, e só que ele mexeu no ninho de abelhas. Porquê? Porque aquela jovem, ela servia de lucro, né? Ela fazia adivinhações e os donos daquela jovem, ela provavelmente seria uma escrava, os donos daquela jovem ganhavam dinheiro com aquelas profecias, com aquelas adivinhações da jovem. O que é que acontece quando Paulo expulsa aquele demónio? Ele mexe no negócio de muita gente. E então por consequência disso, ele vai preso, né? Então essa é a primeira prisão de Paulo, precisamente em Filipos, onde ele escreve essa carta. Depois tem mais uma prisão em Cesareia, que nós vamos falar também no contexto, e essa prisão em Roma. Poderá ter havido outras prisões, mas essas são as três prisões que são relatadas na Escritura, particularmente no livro de Atos dos Apóstolos. Mas existe uma inferência a uma outra prisão, uma prisão já definitiva, na segunda carta a Timóteo, em que ele escreve provavelmente uma prisão em que ele já vai ser executado, e quando ele fala da sua caminhada, ele fala em várias prisões. Então, três estão registadas em Atos dos Apóstolos, uma em segunda Timóteo, mas provavelmente outras que não foram registadas, porque não seria interessante para a gente saber. Depois da sua terceira viagem missionária, existem três viagens missionárias relatadas por Lucas, né, o escritor de Atos dos Apóstolos. Três, uma quarta, se contarmos a ida dele para Roma como uma viagem missionária, que era, embora nós normalmente não associemos essa ida para Roma porque ele estava preso, nós não associamos isso a uma viagem missionária, mas isso foi uma viagem missionária. Foi Deus que o enviou a Roma. Só que Deus enviou Paulo para Roma de uma maneira em que nós podíamos achar que foi o diabo, mas não, foi Deus. Então, na Bíblia tem uma primeira viagem missionária, uma segunda, uma terceira, e depois tem esta quarta viagem missionária, que vocês não vão ouvir isso muitas vezes, mas que a Bíblia nos mostra que ele foi para Roma, apesar de preso, com um propósito missionário. Então nós temos três oficiais, né? E depois esta viagem para a prisão, de uma forma informal, não é? Então, mas depois da terceira viagem oficial missionária, ele volta para Jerusalém, e nós vemos isso lá em Atos capítulo 21, por exemplo. Ele volta para Jerusalém, e ele volta até já sabendo que algo iria acontecer. Paulo havia sido avisado, né? Se os irmãos quiserem acompanhar aí Atos capítulo 20, 21, Paulo havia sido avisado pelo Espírito Santo que o esperavam prisões e sofrimento em Jerusalém. E ele foi consciente e disposto a isso, né? Temos, por exemplo, Atos capítulo 20, do 22 ao 23, em que quando ele está falando ali com os seus companheiros, ele disse: olha, eu vou para Jerusalém, não sei o que é que vai me acontecer, mas eu só sei aquilo que o Espírito Santo me revela: perseguições e prisões, né? Então ele sabia que ia para Jerusalém e que não ia ser fácil. Depois, quando ele chega ali, antes de chegar a Jerusalém, Atos capítulo 21, verso 4, em Tiro, que é uma cidade costeira a norte de Israel, eh, havia ali uns discípulos que, impelidos pelo Espírito Santo, o exortavam a não ir a Jerusalém. Né? Eles diziam: não vais para lá, porque lá não vai ser fácil, lá vão te prender. Então nós vemos como que havia sempre essa mensagem do próprio Deus, como que talvez até testando a sua fé, como talvez até vendo até que ponto é que Paulo estava disposto a sofrer pelo Evangelho. Depois nós vemos em Atos capítulo 21 também, do 10 ao 14, quando ele está numa casa e entra um profeta, o profeta Agabo, que é um profeta que aparece até lá, mais atrás, no início do livro de Atos, prevendo uma grande fome, né? Então esse profeta Ágabo aqui já
um profeta com vários anos de ministério, né? Porque aqui já se haviam passado vários anos. Esse profeta, ele profetiza que Paulo seria preso e entregue aos gentios, né? Onde Paulo responde: eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que Paulo volta para Jerusalém, depois dessa terceira viagem missionária, as três viagens oficiais, não é? Missionárias, e ele volta num sentido de trazer ofertas, né? Ele vai para Jerusalém para levar ofertas aos pobres de Jerusalém. Né? Essas ofertas que nós vemos, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo ah, 9, né, que usamos muito ali, cada um contribua segundo o seu coração. Esse era um pedido de oferta para a igreja pobre de Jerusalém, né? E ele estava levando essa oferta para os pobres ali. E quando chega em Jerusalém, ele é questionado por Tiago sobre a sua fama de que Paulo estava a ensinar os crentes a deixar Moisés, contra Moisés, contra a lei de Moisés, né? Então, Paulo, ele é recomendado que faça ali um voto no templo como sinal, né, para que as pessoas vissem que ele não era contra Moisés, né, que ele não era contra as práticas judaicas, mas na realidade ele não era contra na questão cultural, né? Ele faz aqui, ele cumpre ali aquele voto por uma questão, não por uma questão de salvação, né? Porque a salvação ele sempre combateu que era pela graça, mas como uma prática cultural. E quando chegam os judeus da Ásia, né, ou seja, os judeus daquelas igrejas que Paulo tinha implementado, aqueles mesmos judeus que queriam judaizar os gentios, né, que queriam que os gentios se circuncidassem para ser salvos, que queriam que os gentios guardassem o sábado, que queriam que os gentios guardassem as festas, né, assim como tinha acontecido nas igrejas da Galácia, que Paulo combateu naquela carta aos Gálatas, né? Quando esses judeus chegaram e viram Paulo ali no templo, cumprindo com o ritual judaico, eles começaram a gritar como se Paulo fosse um criminoso, né? E não só isso, eles acusaram Paulo até de profanar o templo, de levar um grego, um gentio para o templo, porque no templo não podia entrar gentios, só podiam entrar judeus, né? O que, ao fim e ao cabo, não era verdade também, porque Paulo não levou ninguém para o templo. Então, diante desse alvoroço todo, daqueles judeus que eram contra Paulo, que queriam que o judaísmo e o cristianismo meio que se fundisse, né? Então, eu creio em Jesus, mas eu tenho que praticar a lei, os rituais, tudo e mais alguma coisa. Então, esses judeus que judaizavam, né, que influenciavam as igrejas por onde Paulo passava, eles arrastam Paulo para fora do templo e começam a espancá-lo, até que aquele alvoroço chega ao comandante da guarda romana, que diante desse tumulto mandou prender Paulo. Essa prisão de Paulo, na realidade, foi um escape para Paulo, porque senão tinham morto Paulo em praça pública. Mas nesse momento em que ele é preso, Deus dá uma mensagem para Paulo. Atos capítulo 23, verso 11. E Deus diz assim: coragem, assim como destes testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que dês também em Roma. Então vemos como que Deus, ele estava preparando todo o caminho. Só que às vezes o caminho não é bonitinho como nós achamos que tinha que ser, né? Às vezes nós queremos que Deus prepara um caminho para nós lisinho, pleno, maravilhoso, sem dificuldades. Mas muitas vezes o caminho que Deus tem para nós, ele nos leva a algo muito bom, muito grandioso, muito glorioso, mas ele às vezes é um caminho tortuoso. Então, Paulo ali, arrastado para fora do templo, injustiçado, espancado pelos judeus, colocado dentro da prisão, recebe essa palavra do Senhor: olha, coragem, coragem, porque eu tenho um propósito em tudo isto aqui. Como isso é maravilhoso para nós, não é? Paulo, então, ali nessa confusão, ali nesta tumulto, levado para a prisão, iam açoitá-lo, e quando ele vai ser soltado, ele apela para a sua condição como cidadão romano, né? Ele se apresenta como um cidadão romano,
que lhe dá alguns privilégios. Um deles é não ser açoitado antes do julgamento. Então ele apelou para a sua cidadania romana. Ele disse: Olha, como é que vocês vão me açoitar se eu sou romano? Né? E isso era algo que ele tinha também de nascimento, nós já estudámos sobre isso, e ele fica então preso. Mas a vontade dos judeus de matar Paulo era tão grande que, olhem bem esse complô, 40 homens dos judeus fazem um voto de não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Olha o fanatismo, né? A obsessão por matar Paulo. Então, esses homens fazem esse voto: não comemos nada e não beberemos nada enquanto não matarmos Paulo. Até que houve um jovem que a Bíblia apresenta como sobrinho de Paulo, né, como filho da irmã de Paulo, que vai e avisa o comandante da guarda para que ele guardasse Paulo por conta desse voto que esses homens fizeram. Então, o comandante da guarda ele transfere Paulo para uma cidade a norte de Israel, que era a capital ali onde o governador da Judeia se instalava, né? Que era Cesareia Marítima. Pensem bem, a ameaça sobre a vida de Paulo ali era tão grande que Paulo foi de Jerusalém para Cesareia Marítima para ser protegido desses homens que fizeram esse voto de matar. Ele foi escoltado por 200 soldados, 70 cavaleiros e mais 200 lanceiros. Olha o aparato em volta de Paulo. Tudo isso para que ele pudesse chegar em segurança, um preso que estava sendo transferido de Jerusalém para Cesareia Marítima. E todas essas pessoas ali ficaram a saber porque é que ele estava, porque é que isso estava a acontecer. Todas as pessoas ali sabiam que esse homem pregava Jesus, que morreu, que ressuscitou e que por isso esse povo quer matá-lo. Né? Então vemos que todas as situações cooperavam para que o evangelho fosse propagado ainda mais. Quando Paulo chega a Cesareia Marítima, mais ou menos 100 quilômetros de Jerusalém, ele fica preso então por 2 anos ali enquanto o governador Félix esteve em funções. 2 anos depois, quando Félix foi substituído por Festo, o outro governador que assumiu o lugar de Félix, os judeus pedem esse novo governador Festo para que Paulo fosse julgado em Jerusalém. Claro que isso era uma tentativa de conspirar algo para o matar, né? À semelhança do que tinha acontecido 2 anos antes. Aqueles 40 homens que fizeram aquele voto. Eu não sei o que é que aconteceu com eles. Se eles depois desistiram do voto, né? De comer e beber, ou se eles morreram de fome e sede, não sei. O que eu sei é que eles não aguentariam 2 anos, certamente, né? Nem muitos dias, quanto mais 2 anos. Então, mas quando esse novo governador entra em funções, os judeus voltam a tentar com que Paulo voltasse para Jerusalém para ser acusado, para ser julgado, o que certamente seria um complô para tirar a vida dele. E diante dessa possibilidade, Paulo usa mais uma vez o seu benefício de cidadão romano e apela para César, algo que só um cidadão romano poderia fazer. Ou seja, ele pensa assim: eles vão me levar para Jerusalém, e se eles me levarem para Jerusalém novamente, eles vão me matar. Se eles me levarem para Jerusalém novamente, eles vão conseguir fazer aquilo que há 2 anos atrás aqueles 40 homens tentaram fazer. Ele então apela para César, ou seja, ele apela para ser julgado num tribunal superior em Roma. E isso era obrigatório. Qualquer governador, quando um cidadão romano apelava para César diante de uma causa de justiça, era obrigado a enviar o prisioneiro para César, para Roma. E foi isso que aconteceu. Depois de uma viagem atribulada até Roma, né, de barco, depois os irmãos podem ver, com uma tempestade, um naufrágio lá em Malta, curas, testemunhos, Paulo chega então a Roma em Atos capítulo 28, verso 16, onde ele fica numa prisão domiciliar
com um soldado da guarda e recebe visitantes e anuncia o reino com toda a ousadia. É nesse período onde Paulo fica mais 2 anos, ou seja, é um total de 4 anos de prisão, 2 anos em Cesareia de Filipe, e não, em Cesareia Marítima, e 2 anos em Roma, num total de 4 anos, onde ele escreve a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a carta a Filemão. São as 4 epístolas da prisão. A carta aos Filipenses, como eu já falei, é uma carta para consolar, para instruir e agradecer, né, os filipenses, vendo as suas cadeias, a sua prisão, como uma plataforma para o Evangelho. Algo muito importante que podemos aprender com todo esse contexto, né, atribulado até ele chegar até Roma, e ele foi usado por Deus não só quando chegou a Roma, se vocês depois lerem lá o náufrago em Malta, como ele é usado por Deus ali também. Então, toda essa viagem, apesar de ser uma viagem ah, que ele estava prisioneiro, foi também uma viagem missionária que Deus usou poderosamente. E algo muito importante que nós podemos aprender com todo esse contexto é que Deus usa caminhos difíceis, cadeias, atrasos, tempestades, para abrir portas que nunca se abririam de outro modo. O impedimento se torna o púlpito para pregar. Aquilo que tem combatido é onde Jesus será engrandecido na nossa vida, né? E é isso que aconteceu aqui com Paulo e acontece com a nossa vida também. Isso é um exemplo que acontece connosco também, onde às vezes nas dificuldades da nossa vida, nas problemas da nossa vida, é onde o Senhor pode ser engrandecido, pregado e anunciado ainda com mais veemência. Passando então agora, depois desse contexto de porque é que ele foi preso, porque é que o fez chegar até Roma, essa carta aos Filipenses, ela tem alguns ideias-chaves. Primeiro, vamos passar aqui nesse primeiro capítulo, que será o capítulo que vamos falar hoje. Tem algumas ideias-chaves. A primeira ideia-chave desse primeiro capítulo é: o Evangelho avança. O Evangelho avança. Nada consegue parar o fluxo do Evangelho, porque é algo sobrenatural, é algo de Deus. E como é de Deus, nada consegue parar. Irmãos, as coisas de Deus não dá para parar. O seu ministério, se é de Deus, ninguém consegue parar, ninguém consegue bloquear, ninguém consegue impedir. Né? A igreja, se é de Deus, ninguém consegue parar, ninguém consegue impedir, ninguém consegue fechar. Então, o Evangelho progride porque ele é de Deus, né? E outro assunto importante aqui desse primeiro capítulo é: a igreja deve viver de modo digno do Evangelho, né? Com alegria, coragem e unidade. Passando para o texto, vamos fazer uma pequena exposição aqui, versículo a versículo, mais ou menos, versículo a versículo, às vezes pode ser mais do que um versículo. Filipenses capítulo 1, vamos passar aqui logo para a saudação de Paulo. Paulo diz assim, Filipenses 1, verso 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo e Timóteo, como eu falei, temos aqui referência a um autor e um coautor, a todos os santos. O povo de Deus é um povo santo, um povo separado. No Novo Testamento, santos é o nome dado aos crentes. Né? Então, a igreja, o povo de Deus, né? São os santos. A Bíblia usa várias vezes nas cartas de Paulo, né? Ele sempre se refere à igreja como os santos em Cristo Jesus, né? Santos como identidade e santos como vocação. Né? O que é que isso significa? Santos porque o sangue de Jesus Cristo nos santificou, nos lavou, nos remiu, né? E santos como vocação porque nós somos chamados a uma vida
de santidade, uma vida prática de afastamento. A palavra santo significa separado, né? Separado. Então nós somos santos porque Jesus nos separou do pecado, nos separou das misérias deste mundo, nos separou da condenação, nos separou da ira de Deus e vivemos uma vida de santidade, uma vida prática no nosso dia a dia, de nos separarmos das coisas que não agradam a Deus. Então, nós somos santos por identidade e santos por vocação também. Ah, Coletivamente, a Igreja também é chamada o Templo Santo do Senhor, né? E Cristo a purifica e vai apresentá-la santa, ou seja, separada, a Igreja separada. Não tem como a Igreja se misturar com as coisas do mundo, por muito bonitinhas que possam parecer. A Igreja é santa, separada e sem mácula, né? Então, santo não é um título reservado para alguns poucos, não. Como, por exemplo, temos Santo Agostinho, São Paulo, Santo António. Não. Santos são todos os que pertencem a Cristo. Essa é que é a grande realidade, né? Todos os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro são chamados de santos, que são santos pelo poder do sangue de Cristo, da remissão dos pecados e pela vida de santidade e retidão que levam, né? E Paulo faz uma distinção nessa carta. Ela fala a todos os santos, dentro deles bispos e diáconos. Então, uma igreja inteira com uma liderança organizada. O que é um bispo? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas o que é um bispo? Porque hoje em dia tem pastor, tem bispo, tem apóstolo. E eu sei que às vezes as pessoas usam esses termos e nem sabem bem o que é que isso significa. Pastor, tem bispos hoje? Tem, lógico que tem. Lógico que tem. O que é um bispo no sentido da palavra? É um supervisor, é alguém que está numa posição de supervisionar, de ver se está tudo certo, de dirigir, entenderam? O bispo é esse que tem essa função. Por exemplo, ah, um pastor, imagina uma igreja local, né? E tem vários pontos de pregação, e o pastor, às vezes, ele tem que ficar visitando aqui e ali, né? Para ver se está tudo certo, para ver se a palavra está sendo pregada com integridade, com verdade. Então, ele está. Esse trabalho do pastor é o trabalho de um bispo, por exemplo, né? De supervisionar, de dar apoio a todo lugar, de garantir que a doutrina está sendo bem pregada, né? Então, claro que existe bispo hoje, lógico que existe, né? É claro que a gente não deve se agarrar a essas coisas, mas não é errado. Se um pastor, por exemplo, um pastor que é responsável por uma série de igrejas, por exemplo, num país, numa cidade, ao fim e ao cabo, ele faz um papel de bispo, né? Porque ele acaba supervisionando a obra para garantir que a palavra está sendo fiel à Escritura, que não há erros doutrinários. Então, existem bispos, sim, é um cargo que é bíblico, e diáconos. Diáconos é todos. Todos os que servem a Deus são diáconos, inclusive os bispos, né? Então, ele faz aqui uma distinção, mas ah, todos os bispos são diáconos, nem todos os diáconos são bispos, né? Porque nem todos os diáconos têm essa função de supervisionar as igrejas. Paulo não defendia a hierarquia eclesiástica. Paulo não defendia essa escadinha que nós temos hoje, né, que a pessoa vai subindo de degrau em degrau, em que uns são muito mais importantes do que outros. Não, 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 não. Paulo defendia uma igreja com diferentes ministérios, trabalhando todos com igual importância. Porém, cada um com as suas responsabilidades. Obviamente, se a pessoa é um pastor de igreja, ele tem uma responsabilidade maior. Se a pessoa, por exemplo, é um bispo de uma região em que existem várias igrejas à sua responsabilidade,
ele tem uma responsabilidade ainda maior. Mas isso faz dele uma pessoa mais importante diante de Deus, uma pessoa mais com um nível de espiritualidade maior? Não. Agora, tem uma responsabilidade maior. Não que seja mais importante, mais usado, a oração dele é mais poderosa. Não. Nós todos estamos debaixo do mesmo Espírito, né? E o Espírito Santo que está no bispo também está no membro, também está no diácono, e é o Espírito Santo que faz a obra. Então, ele começa aqui a sua carta, ele se dirigindo aos santos, que são todos os que estão em Cristo, dentro destes santos, os supervisores e também os diáconos, nos mostrando aqui que a igreja de Filipos era uma igreja já com uma estrutura bem organizada. Né? É isso que também está aqui nesta carta ressaltado. Né? Verso 3 ao 8, né, temos aqui uma ação de graças de Paulo pela atitude dos filipenses de cooperarem juntos pelo Evangelho. Né? Ao contrário da carta de Gálatas que nós falamos nas últimas, nas últimas semanas, onde era uma carta onde Paulo criticava fortemente os Gálatas por se terem tão rapidamente se desviado da pureza e da liberdade do Evangelho. Nesta carta aos Filipenses, Paulo elogia a igreja por estar unida pelo verdadeiro Evangelho. Eu vou ler aqui do verso 3 ao 8, diz: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em mim, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, em terna misericórdia de Cristo Jesus. Então, Paulo fala aqui dessa participação do corpo como um todo, né, dessa parceria, né, da igreja do modo geral. A igreja aos Filipenses era uma igreja que orava juntos, que era uma igreja que sustentava financeiramente, por exemplo, Paulo, uma igreja que enviava missionários, uma igreja que lutava para que o evangelho se mantivesse ali puro, sem nenhuma influência externa. E essas são marcas também de uma igreja que participa da propagação do Evangelho, né? Unida. Às vezes nós podemos pensar que isso é coisa de pastor, que isto é coisa dos diáconos, da liderança, mas todos nós, como igreja, todos nós que aqui estamos nesta live, e os irmãos que estão ah, que não estão aqui, mas que estão ali conosco, participando da membresia. Todos nós temos uma participação ativa, né, nessa missão de participar do Evangelho, de anunciar o Evangelho, de criar condições para que o Evangelho seja propagado. Né? E Paulo chamava essa de cooperação pelo Evangelho de obra de Deus na vida deles. Né? Ele disse assim: Olha, eu dou graças a Deus porque vocês cooperam, né, no Evangelho desde o início, vocês não se desviaram, é o que ele diz lá no verso 5. E eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la, ou seja, essa cooperação pelo Evangelho, essa disposição para fazer a obra, Paulo chama aqui de obra de Deus na vida deles, né? E ele dá uma garantia no verso 6, e aquele que começou vai cumprir. Vai até o fim, até o dia, ele vai estar com vocês. Isso nos mostra também a segurança que devemos ter em Deus em relação ao seu trabalho nas nossas vidas. Porque nós, queria dar aqui um exemplo, nós que buscamos a Deus, né? Que procuramos ser pessoas melhores a cada dia, que procuramos servir e contribuir para o avanço do Evangelho, mas que por vezes ainda sentimos que precisamos de mudar várias áreas da nossa vida.
Ainda temos áreas da nossa vida que precisamos de melhorar. Às vezes ainda temos algumas fraquezas, temos nos questionamos às vezes sobre algumas coisas, e a palavra de Paulo é: eu estou completamente certo do que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo assim: olha, confie em Deus, Deus está trabalhando na vossa vida e Deus vai completar essa obra na vossa vida. Toda a mudança será feita pelo poder do Espírito Santo em vocês, que vai agindo à medida que vocês vão trabalhando, vão meditando na palavra, vão pregando o Evangelho, vão orando, vão estando em comunhão, e Deus está agindo na vida do seu povo, e Deus está trabalhando na vida do seu povo, e Deus está ensinando o seu povo, e Deus faz isso tudo num ato contínuo durante a nossa vida. É o que Paulo diz assim: Deus está fazendo uma obra na vossa vida até ao dia de Cristo Jesus. Então, às vezes, isso serve de consolo para nós, que pensamos, ai, mas Deus, eu tenho que mudar aqui, eu tenho que mudar ali. Deus está trabalhando na nossa vida. Continua orando, continua buscando, continua participando da igreja local, continua buscando propagar o Evangelho, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Glória a Deus por isso. E Paulo demonstra também nesses versículos que eu li, no 7 e 8, todo o seu afeto pastoral. Ele afirma que traz aquele povo no seu coração, onde ele passava. Como que essa igreja fosse uma igreja que o motivasse a continuar a sua missão, né? O texto original traz a ideia de que Paulo os trazia como parte do seu próprio corpo, né? Então, às vezes, eu imagino essa igreja aqui como uma motivação para Paulo. Não que Paulo não tivesse o mover do Espírito sobre a vida dele, não é isso, mas que às vezes ele, diante de tantas perseguições, diante de tantas injúrias, tantos açoites, às vezes ele talvez se lembrava dessa igreja: opa, olha como Deus é fiel, como a palavra de Deus não é pregada em vão, aquele povo está ali firme, aquele povo está ali fiel, aquele povo está ali cooperando pelo Evangelho, então vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena pregar a palavra. E isso eu entendo, porque às vezes, diante de tantas injustiças, nós somos homens, a palavra de Deus diz. ah, Tiago fala sobre Elias, que era um homem sujeito, né, às mesmas tentações do que nós, né? Também teve fraquezas, mas que não foi por isso que Deus não o usou de uma maneira poderosa. Então, às vezes nós temos dias maus, dias bons, mas quando nos lembramos, né, de tudo o que Deus já fez na nossa vida, quando estamos a pregar o Evangelho e nos lembramos de uma família que foi resgatada pelo poder do Espírito Santo, de uma alma que foi convertida pelo poder de Deus, de uma vida que foi restaurada das drogas, do álcool, dos vícios e que está aí servindo a Deus, fazendo a obra, isso nos motiva, isso nos traz motivação. E Paulo, ele via em Filipos uma razão para continuar, uma razão de incentivo, né? E por isso que ele diz aqui: olha, eu vos trago com entranhas de misericórdia, como parte da minha vida. E Paulo orava por eles, ele demonstra essa oração aqui do 9 ao 11, né? E ele diz: olha, eu faço esta oração, que o vosso amor aumente ainda mais. Ou seja, eles eram uma igreja que via-se o amor entre eles, mas ele diz: olha, que o vosso amor aumente ainda mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas, não é para provar as coisas excelentes, era para aprovar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual, mediante Jesus Cristo, para glória e louvor a Deus. Olha o conteúdo da oração de Paulo por eles: amor, que é a maior marca do cristão; conhecimento, que é uma grande lacuna no meio cristão hoje, nos dias de hoje; e discernimento, que é um dos dons também muito desprezados nos dias de hoje. Olha como nós devemos orar como Paulo orava. Paulo, aumenta o amor no meio do teu povo, aumenta o amor no meio da tua igreja, que as pessoas olhem para umas para as outras com o olhar de Cristo, com o olhar de compaixão, com o olhar de misericórdia,
E como devemos orar também para que as pessoas busquem conhecer a verdade, para que as pessoas busquem conhecer o Evangelho, a Escritura, a palavra de Deus. Como tem falhado hoje, nós vemos tantas aberrações na igreja, na internet, nessas igrejas por aí afora, por falta de conhecimento. Como a palavra que diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E essa palavra de Oséias nunca foi tão real como hoje. Tantas igrejas que as pessoas não conhecem Bíblia, não leem Bíblia, não leem palavra, não conhecem palavra, não sabem nada da Escritura, não conhecem nem a obra de salvação. Sabe que Jesus morreu numa cruz por meus pecados, ok, mas não sabe nem como é que isso funciona, por que é que isso aconteceu, qual foi o plano, onde é que isso começa, onde é que isso acaba, onde é que isso leva. Muitas pessoas hoje, e nós temos que orar por que as pessoas tenham amor, que as pessoas conheçam a verdade. A prova, graças a Deus, hoje estamos aqui, glória a Deus por isso, temos 23 pessoas aqui conosco, aprendendo da palavra, nós aprendendo juntos, porque eu aprendo junto com os irmãos aqui, talvez até mais, porque alguns telemóveis possam ter aqui 2 pessoas ou mais, ok, mas a nossa igreja tem 140 pessoas. Então nós vemos como que o conhecimento da palavra às vezes é desprezado. Às vezes é desprezado. E não é que a pessoa, eu não vou ouvir o pastor António porque eu acho que ele não tem conhecimento para mudar. Mas também não houve outra pessoa, não houve mais ninguém, não lê Bíblia. Então nós vemos como que nós temos aqui um número muito bom e glória a Deus por isso. Mas se formos comparar a realidade da igreja, estamos a falar aqui de uma porcentagem baixíssima de pessoas que buscam conhecimento. Mas também é verdade que o Senhor não precisa de muitos para revolucionar o mundo. O Senhor não precisa de muitos para fazer a diferença nesta nação. Mas como seria bom que todos nós, né, buscássemos conhecer mais da palavra de Deus. Como seria bom que todos nós tivéssemos mais amor pelo nosso próximo. E o último ponto da oração de Paulo é esse discernimento. Como Paulo demonstrou lá em Filipos, quando ele chega lá em Atos capítulo 16. Que ele chega lá e aquela moça estava lá falando umas coisas que até nem era mentira. Mas Paulo teve discernimento e olha, isso não é de Deus. E repreendeu. Hoje, muitas pessoas veem qualquer coisa na igreja. Ai, é um homem de Deus. Calma, peça discernimento. Nem tudo que brilha é ouro. A palavra diz que o inimigo pode se disfarçar de anjo de luz. Nem todos os movimentos são movimentos em que o Espírito Santo está. Então nós temos que discernir, pedir ao Deus discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós devemos, essa oração de Paulo é tão importante para nós. Amor, conhecimento e discernimento. Como nós temos que orar por isso nas nossas igrejas. Quando a igreja tem amor, conhecimento e discernimento, o texto diz, Paulo diz assim, para aprovar as coisas excelentes, para discernir, para poder saber se está certo ou está errado e sermos sinceros e inculpáveis diante de Cristo. Então, essa história aí, eu não sabia, então eu não tenho culpa. Não, 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 não. Não. Muitos não sabem porque não buscam. E Deus diz: busquemos a graça e o conhecimento do Senhor Jesus. Devemos saber o que é certo e o que é errado, porque ninguém será inculpável. Ninguém será. Devemos ter discernimento para saber o que é de Deus e o que é do mundo. Devemos ter conhecimento do que a palavra de Deus nos direciona a fazer diante de várias situações que acontecem, por exemplo, até na própria igreja. E devemos exercer o amor sem nunca rejeitar a palavra de Deus. E por isso Paulo orava para que a igreja estivesse fortalecida nesses 3 aspectos. E eu vou repetir: amor, conhecimento e discernimento. Porque assim seria uma igreja onde os lobos disfarçados de ovelhas não teriam oportunidade de agir, como aconteceu em Gálatas. E Paulo diz assim aos Gálatas: eu fico admirado. Como é que vocês saem do evangelho para outro evangelho que nem é evangelho? Então, por quê? Porque não havia discernimento, porque não havia conhecimento
e não havia amor. Então, para que a igreja continuasse crescendo em fruto de justiça por meio de Cristo para a glória dele. E Paulo explica como, no seguimento do texto, capítulo 12 a 14, Paulo explica como essas cadeias, como que essa prisão fez o evangelho avançar. Ele continua o texto, verso 12, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou seja, dar-vos a conhecer de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. É como se Paulo dissesse assim: meus irmãos, fiquem tranquilos, eu estou preso, mas o Evangelho não está preso. Aleluia! De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados, né, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, com mais ousadia a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, fiquem tranquilos, não se lamentem, porque eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Foi Cristo que me trouxe aqui e é Cristo que tem o propósito na minha vida aqui. Quando o inimigo pensa, meus irmãos, que está atrapalhando, né? Quando o inimigo pensa que está atrapalhando o evangelho, na realidade ele está só contribuindo para que ele seja anunciado em lugares onde, caso contrário, não chegariam. Olha, Paulo fala aqui num aspecto interessante. Ele fala assim, toda a guarda pretoriana. O que é que isso era? A guarda pretoriana era a guarda especial do imperador. E a cada turno de saudado, Paulo viu uma oportunidade para anunciar o Evangelho a alguém que tinha acesso aos níveis mais altos da sociedade romana. Por isso que ele diz no final da carta, Filipenses capítulo 4, 22, ele diz assim: todos os santos vos saúdam. Ou seja, havia lá santos, havia lá convertidos em Roma. Mas olha o que é que Paulo diz, Filipenses 4, 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Sim, na casa do imperador havia crentes, na casa do imperador havia santos. Havia, porque Paulo, a cada guarda pretoriano, tinha acesso ao palácio, tinha acesso às altas patentes da sociedade. Paulo pregava o Evangelho, Paulo pregava Cristo, Paulo anunciava a salvação, Paulo explicava porque é que estava preso e Paulo não perdia uma oportunidade. Ou seja, através da guarda pretoriana, alguns dentro da casa, da intimidade do próprio imperador César, alguns desse meio já haviam se convertido a Jesus. Aleluia! E apesar da prisão, tudo o que Deus estava fazendo através de Paulo em um ambiente hostil estava servindo também para a motivação dos irmãos ali, porque os irmãos olhavam para aquilo e diziam assim: mas como assim? Paulo está ali, o evangelho está crescendo, ele está pregando, as pessoas estão se convertendo, nós também queremos fazer isso, nós também queremos pregar, nós estamos livres, vamos aproveitar a nossa liberdade e pregar também. É o que Paulo diz assim. Essa atitude de Paulo tinha um efeito multiplicador. Os irmãos ficavam ainda mais confiantes de anunciar sem terror. Quer dizer, se Paulo está preso e está pregando o Evangelho e agindo poderosamente, vamos aproveitar a nossa liberdade para que Deus também use a nossa vida. E de repente, toda a gente estava pregando Jesus. É o que Paulo fala no verso 15. Alguns, verso 15 a 18, diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja ou por porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que me importa. Ou seja, há muita gente que está pregando o Evangelho. Quando Paulo diz que está pregando o Evangelho, é porque está pregando o Evangelho, de verdade. Senão Paulo não dizia que estava pregando o Evangelho. Mas Paulo disse assim: olha, não me importa qual é a motivação deles. O que importa é que eles estão pregando o Evangelho. É o que ele diz no verso 18. Todavia, que importa? Se a motivação deles está errada, problema deles com Deus.
Todavia, o que importa, verso 18: uma vez que Cristo, de qualquer modo, seja pregado, quer por protesto, quer por verdade, também nisso eu me alegro e sempre me alegrarei. Olha que interessante. Algumas coisas que nós aprendemos nesses 3 versículos aqui é que realmente existem motivações diferentes para a pregação do Evangelho, né? A gente sabe que até dentro da própria igreja, existem pessoas que competem umas com as outras, pessoas que têm inveja, pessoas que veem o Evangelho uma oportunidade de se autopromover, de poder estar num palco, né? Digamos assim. O púlpito não é um palco, mas as pessoas às vezes veem como um palco, né? Então nós vemos que isso é uma realidade, né? Mas nós não nos devemos escandalizar com isso. Devemos é vigiar o nosso coração para que a nossa motivação seja sempre o amor a Deus. A motivação importa para Deus, né? Deus pode usar mensageiros imperfeitos. Deus pode usar mensageiros que têm motivações erradas. Nós vemos, por exemplo, Jesus falando sobre isso em Mateus capítulo 7, quando aquelas pessoas chegam perto de Jesus, né, e dizem: em teu nome fizemos isto, pregamos, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demónio, né? Só que o que é que Jesus diz? Aparta de mim que eu nunca tive relacionamento com vocês. Não é aquele termo ali que eu não vos conheço, não é que Jesus nunca ouviu falar deles. É porque eu não tenho relacionamento. Vocês não têm relacionamento comigo. Vocês fazem tudo isso, mas fazem por vocês mesmos. Vocês não têm relacionamento comigo. São obras movidas por ego, por inveja, por divisões. E elas serão provadas. O padrão de Deus é a boa vontade e o amor. E o nosso alvo deve ser servir a Cristo e não o próprio ego. Agora, Paulo diz aqui que ele se alegra, não pelas pessoas que fazem isso errado, mas ele se alegra porque o evangelho está sendo pregado, né? Nós devemos priorizar o avanço do Evangelho acima do nosso reconhecimento pessoal, né? E é muito interessante quando a gente vê Paulo dizendo assim: olha, esse povo está pregando o Evangelho, então eu me alegro. Agora, a sua motivação, um dia eles vão ver com Deus, um dia eles terão frente a Deus, né? Agora, motivos ruins não são falso evangelho, né? Agora, se alguém prega o falso evangelho, nós não podemos nos calar. Motivação está dentro do coração de cada um, é Deus que sabe. E as pessoas podem esconder a motivação de todo mundo, não escondem de Deus. Agora, falso evangelho, mas Paulo não está falando de falso evangelho. Paulo está falando de evangelho com motivação errada. Agora, falso evangelho, isso sim, nós não podemos nos calar, não podemos ficar calados diante do falso evangelho. Isso é grave, né? E Paulo fala assim: olha, se alguém prega um outro evangelho para além daquele que eu vos anunciei, que seja amaldiçoado, né? Versos 18 a 20, versos 19 a 20, Paulo diz assim: porque estou certo que isso mesmo, pela vossa súplica e pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ou seja, Paulo estava certo que essa igreja de Filipenses orava por ele e que essa oração seria ouvida diante de Deus. Verso 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, vocês estão orando por mim e eu sei que isso vai resultar em libertação. Paulo confiava nas orações da sua igreja. E como nós devemos confiar nas orações da igreja. Nós muitas vezes não recorremos à igreja pedindo oração, mas nós vemos que quando a igreja orava, né, nos tempos bíblicos, as coisas aconteciam, os milagres aconteciam. Então nós devemos apresentar diante da igreja, das pessoas que estão na frente da obra, das pessoas que são maduras espiritualmente, apresentar as nossas
petições, para que a gente possa orar juntos, para que a gente possa clamar a Deus juntos, e isso é importante. E Paulo aqui mostra como ele acreditava que essa súplica da igreja por ele teria um resultado, né? Que me redundará em libertação, né? Independente de tudo isso, a meta de Paulo era uma, né? Cristo ser engrandecido. Ele cria que ele ia ser liberto, mas ele dizia assim: olha, sendo liberto ou não sendo liberto, o que me importa é que Cristo seja engrandecido, né? No verso 21 diz assim, uma das afirmações mais marcantes de toda a carta, de toda a Bíblia, não só desta carta, mas de toda a Bíblia, quando Paulo diz no verso 21, portanto, para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que afirmação poderosa. Viver é Cristo, ou seja, a vida como em Cristo como um limite e uma finalidade. Ou seja, a minha vida, o limite da minha vida, eu vou até onde Cristo vai. E a minha finalidade é sempre colocar Cristo em tudo que eu faço. E depois ele diz: morrer é lucro. Ou seja, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Só que ele tem um dilema aqui. Ele diz que eu, 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 eu vivo para Cristo, os meus limites são Ele, a minha finalidade é Ele, os meus objetivos são Ele, o fruto do meu trabalho é para Ele. Se eu morrer, vou estar com Ele, é melhor ainda. Mas verso 22. Se o viver nesta carne ainda traz fruto do meu trabalho, como os filipenses eram fruto do meu trabalho, se o viver nessa carne ainda vai ser proveitoso para que almas se salvem, é isso que ele está a dizer. Então assim eu já não sei o que é que é de escolher. Ora, estou constrangido. Tenho desejo de partir e estar com Jesus, o que é incomparavelmente melhor para Paulo. Mas por vossa causa, por causa da igreja, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriar em Cristo Jesus pela minha presença convosco. Então, era uma tensão, digamos assim, que Paulo tinha aqui, uma tensão santa, né? O desejo de partir contra a necessidade de permanecer por conta da carência da obra de Deus, né? Então Paulo vivia nessa tensão. Ele sabia que nada era melhor do que estar com Cristo, nada era melhor do que partir para estar com Ele. Porém, ele olhava para as igrejas, né? E isso ele fala da igreja filipense, mas de outras igrejas. Ele olhava para as igrejas e ele via, mas calma aí. Essa igreja ainda precisa de mim. Essa igreja ainda precisa que eu pregue mais, que eu testemunho mais. Essa igreja ainda precisa da minha presença. Verso 27 a 30, já estou terminando, irmãos, aguarda só um pouquinho. Vivei, acima de tudo, do modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros, estáis firmes em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim e ainda agora ouvis que é o meu. E assim termina esse capítulo e só fechando aqui algumas observações sobre estes textos que eu li agora. Vivei aqui, quando ele diz assim, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho, não tem nenhuma tradução, sem ser a NVI, que traduza essa palavra da maneira correta. A NVI diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania. Viver aqui no original significa exercer cidadania, né? Então, o que é que Paulo estava falando aqui para os filipenses?
Olha, vocês têm muito orgulho que são cidadãos romanos, não é? Mas olha, vocês têm que exercer uma nova cidadania. E essa cidadania não é romana. Essa cidadania é uma cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ou seja, vocês vivem num contexto de cidadania romana, mas agora vocês têm que viver conforme a nova cidadania que ganharam em Cristo Jesus. Viver de acordo com o Evangelho. E ele dá três marcas da vida de acordo com o Evangelho: firmeza num só espírito, né? Porque o que tem hoje de crente oscilante é terrível, né? Hoje tem crentes que todas as semanas estão diferentes, ou estão muito bem, muito motivados para servir a Deus, para orar, para ler a Bíblia, mas depois já estão desmotivados, já não leem mais, já não participam dos cultos. Então, a palavra de Deus nos chama a ser firmes e constantes. E isso é uma marca de uma igreja, né, que vive essa cidadania do Evangelho. Firmeza. Mas hoje, infelizmente, não. Andamos quase aqui, quando falamos com as pessoas, quase a pisar em cascas de ovo, por qualquer coisinha que a gente fala, a pessoa já fica magoada e já quer sair de igreja, vai mudar Irmãos, vamos ser firmes, vamos ser maduros, vamos ter a nossa casa alicerçada na rocha, que é Cristo, e não na areia. Então, uma das marcas de quem vive uma cidadania do Evangelho é firmeza num só espírito, né? Porque se o Espírito Santo está em ti, tu tens algo para te agarrar, algo para te motivar, algo para te direcionar. Agora, tem pessoas que eu acredito que o Espírito Santo passou longe, não porque ele não quer habitar, porque as pessoas não permitem. Outra marca é colaboração, como eu disse, sim, com uma só alma, lutando juntos pela fé. Irmãos, a obra de Deus não é do pastor da igreja. A obra de Deus não é feita por uma ou duas pessoas dentro da igreja. A obra de Deus é uma colaboração mútua, lutando juntos pela fé cristã. Todos nós somos peças importantes na igreja onde o Senhor nos colocou. Não fique parado. O Senhor te dá a oportunidade de o servir. E claro que isso não é só no culto religioso, mas em todas as áreas da sua vida, em todos os lugares onde você está colaborando juntos numa só fé pelo Evangelho de Cristo. E o terceiro ponto que Paulo fala aqui nesses textos é sem medo. Não tenha medo, meus irmãos. Não tenha medo de pregar o Evangelho. Não tenha medo de afirmar que é cristão. Não tenha medo de afirmar que Jesus é o seu Senhor. Não tenha medo de dizer que a sua vida é de Jesus. Não tenha medo de afirmar isso. Às vezes nós nos acovardamos nos trabalhos, na escola, nos nossos ambientes, parece que temos medo de dizer que não, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, eu oferto, eu dou a minha vida a Jesus. Não tenha medo, tenha coragem de assumir. E onde você estiver, você é um prisioneiro de Cristo, porque você não faz mais a sua vontade, você faz a vontade de Cristo na sua vida. Aleluia. E depois temos uma mensagem, e vou acabar aqui, meus irmãos, uma mensagem meio paradoxal, não é? Quando Paulo diz: olha, a vós foi concedido não só crer em Cristo, mas também padecer por Ele. Existe uma continuidade nesta luta que não foi só de Paulo, que não foi só daqueles irmãos que morreram na arena dos leões, que não foi só de John Huss que foi queimado vivo numa fogueira, que não foi só dos reformadores perseguidos, que não foi só dos cristãos, dos mais de 30 mil cristãos mortos aqui na França na noite de São Bartolomeu.
Não, existe uma continuidade na luta e hoje nós, como igreja, vivemos essa luta em meio a perseguições, em meio a acusações, em meio a todas as coisas que o mundo tenta nos oprimir, tenta nos confundir, tenta nos combater, mas nós continuamos lutando a mesma causa que Paulo lutava e que todos esses cristãos lutavam pela verdade e pureza do Evangelho. Esse mesmo conflito, né? Tu viste, né? Paulo diz assim: essa mesma luta que eu tenho, é o que Paulo está dizendo, esse conflito que tu viste em mim, né? As prisões, as oposições, né? Ele termina o texto assim, o verso 30, e eu já vou terminar. Pois tendes o mesmo combate que viste em mim. Isso é para nós, meus irmãos. Nós temos o mesmo combate que Paulo teve de lutar pela verdade do Evangelho. Dê o que der, custe o que custar. Mas sabemos que um dia, e talvez alguns de nós já podemos dizer assim, e eu digo, meus irmãos, com toda a firmeza, com toda a certeza, para mim, morrer é lucro, mas o viver é Cristo Jesus. E o meu desejo do meu coração é que todos vós possam dizer a mesma coisa. Para mim, viver é Cristo. A minha vida é dele, o meu ser é dele, as minhas vontades são dele, os meus planos são dele. E morrer é lucro, porque eu sei que no dia que isso acontecer, eu vou estar com o meu Jesus nas regiões celestiais. Meus irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe a vida de cada um. Um grande abraço a todos. Obrigado pela vossa participação aqui comigo e que o Senhor possa ter falado aos nossos corações. Amém? Eu queria deixar agora, eu sei que já passamos do tempo, mas 2 minutinhos, não saia para a gente orar juntos, 2 minutinhos para alguém que quiser fazer alguma pergunta ou quiser acrescentar alguma coisa àquilo que foi falado. É só desbloquear o microfone aí e falar. Caso contrário, vamos orar e vamos terminar o nosso estudo de hoje. Para a semana continuaremos com Filipenses capítulo 2. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Amém. Vamos então orar. Vamos então agradecer a Deus. Obrigado a todos. Bem-aja a todos vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado ao Senhor pela essa mensagem maravilhosa que o Senhor deixou para nós através da vida do apóstolo Paulo, Senhor. Que a gente possa ter essa mesma força, essa mesma coragem de proclamar o teu evangelho, de anunciar o teu poder, a tua salvação, de anunciar as tuas grandezas, independentemente, Senhor, das prisões, das injúrias, das perseguições. Que a gente possa se manter firmes no Senhor, buscando o amor, buscando o conhecimento, buscando o discernimento, ó Pai, a cada dia, para que assim a gente possa ser uma igreja aprovada, uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja santificada a cada dia, Pai, e que nós possamos estar preparados e prontos para o grande dia que o Senhor nos vier buscar, Pai. Obrigado por tudo, te agradeço pela vida de cada irmão e irmã que está aqui conosco nesta noite, ó Pai. Que a tua palavra possa ecoar no coração de cada um, que a gente possa não só ser ouvintes desta palavra, mas acima de tudo, praticantes, Pai, desta palavra no nosso dia a dia. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, um grande abraço a todos. Esta palavra depois vai estar disponível no canal do YouTube da nossa igreja. Partilhe com aqueles que os irmãos tocar no coração. Amém? Deus abençoe e até à próxima.